Boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Boa noite, Albertão. Boa noite, Márcia. Boa noite, Márcia. Boa noite, Albertão. Boa noite, Fê. Boa noite. Boa noite. Nós temos um problema sempre nas lives, que é a questão do tempo, do sonoro, né? Demora um pouquinho para chegar. Então você conta a piada agora, as pessoas ficam te olhando, aí depois que riem. Mas é assim mesmo, nós estamos no fome. Tá vendo? Tá vendo? Olha o exemplo, olha o exemplo. A Vivo Fibra que está mais para sem fibra, né? Mas enfim. Mas a gente vai ter uns chineses aí colocando o 5, né? Como é que chama esse negócio aí? 5G. Nós estamos hoje 5G. Por que é G, hein? É geração. Geração. Eu pensei que. Tá. Eu pensei que era alguma coisa numérica em relação à capacidade, sabe? Capacidade de armazenamento, sei lá. É quinta geração. Eu estou mais fácil do que eu imaginava. Acredito que sim, né? É que aqui, né, professora Márcia, a gente só fala em inglês. Como o meu inglês não chega nem perto do cachorro. O meu cachorro fala mais inglês do que eu. Entendeu? E aí. Tá tudo em. É site. Em vez de sítio, é site. É flyers. É não sei o quê. Quer dizer, chega uma hora que eu já não entendo mais nada. Eu tô atrapalhado que nem aquele bom escritor, o Ariano Suassuna, que dizia que o inglês era uma língua feia. Eu até não acho feia, não, acho tão bonita. Eu acho o português mais carrancudo. Mas, enfim, ele dizia que o inglês era tão feio que um copo de plástico, vocês viram isso, né? Num copo de vidro, dizia assim, é glass, que glass. Alberto, aproveitando, já se apresenta para o nosso público aqui, depois a gente joga a bola para a professora Márcia. Claro, sim. Primeiro vocês têm que tomar muito cuidado, porque senão eu pego a palavra e não devolvo nunca, entendeu? Eu fui vereador da cidade de Guarulhos durante 12 anos. E tem no regimento interno, tem um negócio que chama pela ordem. É quando existe alguma confusão e você levanta uma palavra de ordem para tentar organizar. Todo mundo pede pela ordem, mas não é para organizar nada, é para desorganizar mais. Porque aí o sujeito vai pela ordem para a tribuna e fala uns 40 minutos, entendeu? É um negócio muito interessante. Meu nome é Edson Antônio Alberton, eu fui vereador, sou professor de artes, fui metalúrgico durante boa parte da minha vida, o maior dos orgulhos nisso. Sou de esquerda, fui do PT, fui para o PSOL, fui para o PCdoB, voltei para o PSOL, fui para o PT, mas sempre no campo de esquerda. Né? Eu tinha uma vontade danada de ir para o PCB, que é um partido bastante radical e bastante histórico. O problema é que virou meio que um negócio de monge, entendeu? Os caras fazem estudos e nunca aparecem para a luta popular, porque, aliás, não aparece sim, são bons companheiros, mas não tem a força política que tem um Partido dos Trabalhadores. Atualmente sou militante do Partido dos Trabalhadores. É isso, eu sou isso, não sou muito mais do que isso, não. Meu currículo dá umas 3 linhas só. Que isso, Albertão? Márcia? Eu sou a professora Márcia Rios, pré-candidata a vereadora pela cidade de Guarulhos, sou professora da rede estadual de ensino, uma mulher que gosta de política e acredita na política, né? Penso que a mulher ela precisa ocupar o seu espaço na política e agradeço a todos que estão acompanhando neste momento a nossa live. Peço que nos sigam nas redes sociais, Prof. Márcia Rios no Instagram e no Twitter, Professora Márcia Rios na página do Facebook. Peço também que você, professor, professora, munícipe de Guarulhos, compartilhem aí a nossa live para conhecer um pouco do nosso trabalho. E deixo aqui minha boa noite e muito obrigada a todos que estão nos acompanhando neste momento. Perfeito. Vocês já perceberam, vocês que estão acompanhando, Kátia, Silvia, Meire e tantos outros, que vocês já perceberam que aqui é alto nível essa sexta-feira, né? Começamos aí com as apresentações. Agora eu vou fazer uma pergunta
Começar para o Albertão, depois para a Márcia. Vamos pensar um pouquinho aqui, eu gostaria que vocês falassem e discutissem, apresentassem para nós um pouco da história da nossa cidade, a história da cidade de Guarulhos. Aqui nós temos duas figuras tão representativas, à minha direita e à minha esquerda. E eu gostaria, Albertão, fala um pouquinho aí da história da nossa cidade, o que fica à vontade, desde que você termine antes de começar a novela das 9, tá? Até porque eu nasci aqui, né? Eu nasci em Guarulhos, nasci na rua Francisco Antônio de Miranda, no número 49, antigamente chamava Rua B, e o bairro chamava Jardim Guarulhos, depois virou tudo centro. A minha vida em Guarulhos é uma vida que eu vi a cidade nascer pequenininha quase, porque na década de 60, quando eu 7, 8 anos, quando eu tinha... Na verdade, eu tinha 5 anos em 60, 4 anos em 60, 65, vai. A cidade era minúscula. Era uma cidade tão pequenininha, tão graciosa, tão cheia de alegria. Os vizinhos se cumprimentavam, se conheciam. Você ia para o centro de Guarulhos, aquele lá é o seu Abreu, aquele lá é o filho do seu João, aquela lá... Quer dizer, era uma cidade muito diferente. Aí a cidade cresceu tanto e ficou tão antipática, não é? Que as histórias que a gente tem dela passaram a ser as piores do mundo. Quer ver? O Felipe, você sabe que o Fleury esteve, o Sérgio Paranhos Fleury, aquele sujeito asqueroso, delegado de polícia, que assassinou e torturou centenas de pessoas, um cara que vislumbrava a vida como sendo um matador, um tirador de vidas. Esse canalha esteve por Guarulhos, sabia? Ele esteve por aqui e matou gente aqui em Guarulhos, ele e Fininho. Uma das histórias que tem mais bonitas da cidade de Guarulhos foi a coragem de um padre canadense ali na igreja de Vila Fátima, quando estavam construindo a torre, né? Ele trabalhava ali na torre e viu o assassinato de uma pessoa, fotografou e mandou as provas que incriminaram Fleury, incriminaram Fininho, e o Fininho um dia tentou matá-los. Ele ia todo dia visitar as obras da igreja, um dia o Fininho foi lá e empurrou o padre da torre, e o padre quase morreu, acabou não morrendo, voltou depois para o Canadá, acabou morrendo lá. Mas veja, que história! Que história! Uma história que merecia ser contada nos livros de todo o Brasil, porque aconteceu nesse pequeno território de 340 quilômetros quadrados, e foi extremamente factual. Por quê? Porque, historicamente, iria destruir o Esquadrão da Morte em nível nacional. Aliás, Guarulhos teve essa importância, a importância de ser uma cidade onde as coisas aconteciam aqui meio que clandestinamente. Não é? Você vê, a gente teve a publicação, professora Márcia Rios, a gente teve a publicação no Guarunews, que era o jornal que depois deu origem à Folha Metropolitana, de algo que era extremamente sigiloso para a ditadura, que era quem seria o próximo presidente, na época do Ernesto Geisel. Foi publicado aqui em Guarulhos que o próximo presidente da ditadura seria o Ernesto Geisel, e era clandestino, ninguém podia saber. Foi publicado só no jornal aqui em Guarulhos e lá no Rio Grande do Sul. E foi publicado por quê? Porque saiu, né? Porque a censura vigiava os grandes jornais, não vigiava os pequenos jornais. E aí, os jornalistas corajosos da cidade de Guarulhos acabaram publicando a matéria, denunciando ao mundo de que já estava, há meses antes, organizada a sucessão do presidente da República desse país, na época da ditadura, que era o senhor Ernesto Geisel. Falei muito, né? Professora, desculpa. Desculpa, professora. Márcia, com você. O Albertão fala aí de uma parte da história da cidade que ninguém conta, né? Que preferem não contar, né? Omitir. E assim, eu falo um pouquinho, complementando também, a questão dos ciclos da cidade desde a sua fundação, né? Ela passa aí por 4 ciclos, que é o ciclo do couro, o ciclo do extrativismo natural, o ciclo da indústria, que veio a partir de 1940, né?
e depois, ao que nós temos hoje, o ciclo aí da chegada do aeroporto, que é o Guarulhos que nós temos hoje. E eu acrescento que, até, olha só como é interessante aí na história de Guarulhos, de 1881 até o ano de 1952, os prefeitos de Guarulhos, eles não vinham por eleição, né, eleitos pelo povo, que eu digo, eram escolhidos através da Câmara, pelo Poder Legislativo, pelo governo do Estado, nomeado de forma interina, mas não era através do voto popular. Só a partir de 1953 é que a cidade tem, então, o seu primeiro prefeito eleito através do voto, né? E são coisas assim que vai chamando a atenção. E a cidade de Guarulhos, hoje, ela me chama a atenção que, apesar de toda a evolução que ela teve, política, a cidade cresceu muito, mas eu percebo que a mulher na cidade de Guarulhos, ela tem pouco espaço na política. Eu não sei se o Albertão vai concordar comigo. A mulher, ainda assim, ela não tem o seu espaço de fala na política, né? Poucas mulheres, mesmo em pleno século XXI, hoje, atualmente, nós temos pouquíssimas mulheres que são vereadoras, que ocupam um espaço de fala na política da cidade. E isso me chama muita atenção, né? E você vê só, 1953, a eleição para prefeito, somente em 2002, que foi na candidatura do então prefeito, na época eleito, o Eloy Pietá, é que nós temos como vice-prefeita a professora Eneide Moreira, porque até então nós não tínhamos, né? E até hoje, a Guarulhos ainda não teve uma prefeita. E aí eu vou falar assim, eu sou do PSOL, falo que é necessário uma candidatura feminina, uma candidatura feminista, para que a mulher ocupe também o espaço do executivo, do legislativo da cidade, né? No caso do PSOL, nós temos como candidata a pré-candidata, né, Simone Carleto, e a professora Eliana Nunes como vice, e eu fico assim, pensando o porquê que a mulher, ela não ocupa esse espaço de fala, porque a política ainda em Guarulhos, ela é tão cerceada, e a mulher, muitas vezes, é tão silenciada dentro da cidade, né? E penso que nós precisamos avançar politicamente dentro da história da cidade, trazendo, politizando as mulheres, envolvendo as mulheres no cenário político. Muitas mulheres na cidade, elas ainda não se agradam do assunto da política, né? O que é muito triste, porque eu falo assim, eu falo assim que tudo na nossa vida é política, né? Tudo nós fazemos política diariamente, né? E nós percebemos o quê? Que a mulher, além dela não ter o espaço de fala, ela assim, tem muito dos seus direitos tirados, porque toda a legislação que é feita na cidade, a maioria delas são legislações construídas por homens, que muitas vezes não entendem a necessidade que a mulher tem. Porque uma coisa é eu pensar na sua necessidade, outra coisa é eu saber da necessidade que eu tenho enquanto mulher. Fê? Perfeito, Márcia. É interessante, logo no começo que você pontua, né, as fases aí, tem até um historiador da nossa cidade, o Elton Soares, um abraço para ele, se ele estiver nos assistindo. Fica aí o convite, né, para bater um papo em uma próxima oportunidade sobre a história da cidade e tal. Nós temos aqui várias pessoas acompanhando. Kátia, eu vou deixar essa pergunta da metade para o final da nossa live, tá? É para o Albertão, fica na curiosidade aí, Albertão. Já anotei aqui. A Andréia, a Cláudia. Agora, voltando para você, Albertão, tendo esse pano de fundo da história da nossa cidade, tanto a fundação quanto essas histórias que Guarulhos, a história da cidade que não é contada, qual que é na sua visão e na visão da professora Márcia, o diagnóstico que você faz da nossa cidade atualmente? Veja, eu já havia mencionado que a cidade ela foi construída daquele jeito da forma mais desorganizada possível. Nós temos uma malha viária absolutamente indecente.
Nós temos uma situação de moradia que nunca vai ser solucionada pelos governantes se eles continuarem a pensar a cidade como eles pensam. Nós temos que começar a realizar coisas para que essa cidade volte a ter o mínimo de habitabilidade. Você veja o que nós temos. O sujeito sai para trabalhar de qualquer ponto da cidade, qualquer periferia. Na hora que ele sai, ele vai pegar congestionamento. Na hora que ele vai voltar, ele vai pegar congestionamento. As pessoas ficam no desespero. Eu vejo gente lá no Presidente Dutra, eu vejo gente que vai aqui para a região do São João, eu vejo gente que vai para a região lá dos Pimentas, pega aquele trânsito infernal, aquela loucura. Nosso parque industrial, no Brasil inteiro, né, foi completamente destruído de forma mais infame. Nós não temos nenhuma preocupação maior em relativizar a questão de que o aeroporto está no meio da cidade e, portanto, é um estorvo. Ele não consegue permitir a urbanidade. A gente não consegue transitar pelo centro da cidade, o centro geográfico da cidade. Então, quer dizer, tudo isso faz com que a gente tenha um diagnóstico muito ruim. Agora, é possível mudar tudo isso. Só que, para mudar tudo isso, nós temos que mudar o pensamento que norteia as ações políticas. E o principal dos pensamentos, meu companheiro Felipe, é a gente romper com a ideia de que aí tem que satisfazer a burguesia, tem que satisfazer os interesses dos ricos. Perdão. Se você verificar, a gente tem problemas gravíssimos na periferia, mas tem menos problemas no Bosque Maia, lá no Paravente. Aonde morar rico, aliás, no Brasil inteiro, não é só aqui, né? Mas onde morar rico, as situações são, são muito melhor equacionadas. Isso. A gente não quer. Agora, veja, se você tiver uma visão de classe, se o prefeito que entrar for classista do ponto de vista de defender os interesses dos trabalhadores, nós vamos ter soluções diferentes. Porque aí o norte será outro, o pensamento do administrador será outro. Aí, infelizmente, aí a gente tem que apostar na figura da Simone de Carleto, tem que apostar na figura de Eloy Pietá, tem que apostar nessas figuras. Infelizmente, o povo não se organiza para pensar politicamente, portanto, como a professora Márcia disse, aí há um desvio. Não, vamos votar na fulaninha. Por quê? Porque ela é bonitinha. Vamos votar no fulano. No fulano por quê? Porque ele é rico. Vamos votar no ciclano. Caramba, nós temos que votar, acreditar em gente da classe trabalhadora. Não há outra possibilidade a não ser essa, de nos compreendermos enquanto classe e apostarmos nas lideranças que estão envolvidas no processo histórico da nossa classe, envolvidas no desenvolver da marcha dos humildes, envolvida na luta contra a opressão, contra a repressão, contra a exploração, na luta contra qualquer tipo de preconceito, por Deus. Então, veja, a Márcia, que é do PSOL, ela está certa. Ela optou por um partido que tem um viés de classe. Agora, às vezes eu vejo, viu, Márcia, aí só te provocando um pouquinho, se é que eu posso provocar, se é que eu tenho direito de provocar. Mas veja, eu tenho um problema em relação à participação da mulher. Porque eu acho que a mulher, ela realmente tem que participar, ela tem que estar em atividade, ela tem que compreender a política. É como nas escolas, você é professora como eu, você vê, quando a gente, no sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, as menininhas são muito mais espertas que os menininhos. E depois isso muda. Aí os moleques ficam mais espertos e tomam a frente na política. A mulher tem que continuar tomando a frente na política. Ela tem que continuar. Só que tem que fazer isso compreendendo também o papel de sua classe. Não existe esse negócio da mulher burguesa merecer tanto reconhecimento
quanto a mulher proletária. Para mim não existe isso. Para mim não existe a mulher... Outro dia, quando estavam caçando... Estou falando demais de novo, né, Felipe? Faz um sinal com a cabeça assim, cala a boca, mas qualquer coisa. Mas veja, quando estavam caçando a Dilma, aquele movimento enorme pela cassação da mulher presidente, que estava sendo caçada muito mais pelo machismo do que por qualquer outra coisa. Machismo, inclusive, introvertido na alma, no âmago das mulheres. Porque você vê ela na Paulista, aquela gente horrorosa, sambando de verde e amarelo, e muitas delas eram mulheres. Quando estavam caçando a Dilma, uma colega do PT, não vou dizer o nome, porque não importa quem seja, abraçou a colega do PSDB, das mulheres do PSDB, disse, não, a nossa luta na política é diferente, mas como mulheres nós temos os mesmos objetivos. Não, não tem, não é possível ter mulher de trabalhador, a mulher trabalhadora, a mulher que luta pela sua classe, não pode ser a mesma coisa que a mulher que é burguesa ou que luta pelos interesses da burguesia. Entende? Então, é o único reparo que eu gostaria de fazer. Mas eu queria mesmo, viu? Eu queria mesmo apoiar uma mulher negra nas eleições, até por conta de que eu queria dar uma resposta aos meus ânimos, sabe? E eu não consegui ainda. Mas um dia eu consigo. Um dia aparece uma companheira disposta a levar a bandeira para a disputa de deputada ou de vereadora e eu estar junto. Falei demais de novo, né, Felipe? Desculpa, imagina. Meu irmão. Perfeito. Márcia, deixa eu só ler um comentário aqui da Cláudia. Ela falou assim, ó, que infelizmente somos pouquíssimas no cenário mundial, no caso nacional, no caso da mulher. A Kátia também falou que tem a impressão de que a mulher guarulhense ainda não desenvolveu esse perfil de engajamento político. O Albertão te fez uma provocação e eu retomo a questão do Albertão. Fê, repete porque cortou a sua fala. Tá. A questão do diagnóstico da cidade, né? O que você entende, a visão que você tem sobre a cidade atual, e a questão da provocação que o Albertão te fez com relação à participação da mulher na política, a questão da classe. Eu vou falar assim para vocês, que a cidade, ela cresceu de uma forma totalmente desordenada, desorganizada, né? E hoje ela vive, eu falo assim, como um paciente aí na UTI, né? Uma pessoa que está aí no seu leito de morte, em muitas situações, que é a área da saúde, a área da educação, da mobilidade urbana, que não tem investimento, né? E aí nós podemos até citar o trevo do Bom Sucesso, que não é o trevo, é a treva do Bom Sucesso, né? A questão da zeladoria da cidade também totalmente abandonada, e eu vou falar assim, essa relação que o Albertão fez, quando ele fala que a mulher, somente uma mulher da periferia vai entender a outra, onde que uma mulher que vive numa condição melhor financeiramente, ela vai entender a condição daquela que vive na periferia, que é a empregada doméstica, que sofre violência doméstica, né? E tem uma questão que muito me incomoda na política, no cenário geral, o que é? Muitas pessoas, quando são eleitas, seja vereador, prefeito, deputado federal, estadual, enfim, no período eleitoral, você vê todo mundo. Passou a eleição, todo mundo some. Não se volta mais lá naquele lugar onde você recebeu o voto, onde ali você fez uma promessa para as pessoas de melhorias. E eu penso que na política é muito importante você ouvir o povo, para ouvir o que as pessoas têm a dizer, porque creio que você só constrói políticas públicas a partir do momento que você para ouvir. Eu sou uma mulher, filha de um eletricista como empregada doméstica. Passei aí pela questão da violência doméstica, fui liberta através da educação, né? Então, eu até costumo sempre falar nas minhas lives que existe vida após violência doméstica. Existe vida. Eu sou uma prova viva, que eu fui, assim, resgatada por professores ótimos que eu tive, né? E penso
que é muito importante se mudar o hábito político de, após a eleição, vereador some, deputado some, e ficam ali no seu mundinho de gabinete, não sai na rua, parece que viram celebridades, e não sai na rua, não vai na periferia para saber qual é a necessidade que aquele povo tem, se a unidade básica de saúde daquele bairro está funcionando, se naquele bairro tem agente comunitário de saúde, se tem serviço de ambulatório especializado, isso fica simplesmente esquecido, e começam a tirar as políticas da sua cabeça, ou quando sai alguma notícia que vai lá, Guarulhos ultimamente tem sido aí manchete aí dos jornais em alguns momentos, na questão da saúde, né? Nesse momento de pandemia mesmo, nós vimos várias vezes a cidade passando aí em algumas emissoras de televisão, mas por quê? Porque, na verdade, o povo não é ouvido, o povo fica esquecido, e principalmente dentro das periferias. Como você constrói uma cidade se você não para ouvir as pessoas? Se você, depois do período eleitoral, você some? Como vou construir uma cidade assim? Eu acho, não sei, eu acredito na política, que é andar no meio das pessoas. Por exemplo, o Felipe sabe disso, as pessoas que mais próximas de mim sabem, eu não uso carro, eu uso transporte público na cidade. E uso por quê? Porque para falar do transporte público e para saber o que o trabalhador passa no transporte público, eu tenho que também fazer o uso dele. Porque aí eu vou saber qual é a necessidade que tem, quais são as deficiências que tem no meio do transporte. Né? Penso que fazer política vai além de você ficar enclausurado só naquele mundinho, sabe? Como que eu vou fazer a mesma política lá com a burguesia dentro da periferia? Só que quem sofre mesmo é o povo da periferia. Quem sofre as dores todos os dias é o povo da periferia. Nós temos ruas em Guarulhos, ruas ainda de terra, ruas assim que dá desespero, que quando chove, a rua, o carro fica atolado lá na rua. E tantos anos se passaram e muitas coisas em Guarulhos não mudou. Ele continua estagnado em alguns aspectos. Fê? Tá demorando para ir para ele, Albertão. É o problema das lives, né? Você conta a piada e fica esperando alguém rir. Esperando a risada. Quando ri é porque chegou. Como nós do passado fizemos. Olha lá, parou de novo. Aí eu vou te perguntar, Albertão. Está dando LED na como dele? Que nós podemos pensar em inovar a partir dos acertos e erros do passado? Inovar, a gente não precisa inovar, tem que ver as necessidades do povo, como disse a professora Márcia Rios. Se a gente estiver, de fato, vinculado às necessidades da população, você vai ter um monte de coisa que não é novidade, mas que tem que ser feita. Quer ver uma coisa? A professora Márcia Rios estava falando do transporte coletivo. A professora, eu vou te dar um conselho. Faça como eu. Compre uma motocicleta, que é muito mais barato. Se você andar de ônibus, você vai gastar muito dinheiro. É verdade. Eu não estou mentindo. É absolutamente verdadeiro que o transporte coletivo que se paga na catraca é um achaque, além de ser uma mentira econômica. Eu, quando era vereador, professora, eu fiz uns cursos e aprendi a verificar os preços das passagens. Como é que se calcula o preço das passagens? E, a partir daí, até fez uma lei, que até hoje está em vigor, que é uma lei que obriga as empresas, antes do aumento, publicarem uma planilha de cálculo em relação à tarifa que vai ser cobrada. Se você usar essa tarifa de forma honesta, se houver honestidade nos cálculos, Guarulhos não poderia estar pagando mais do que R$ 2,50.
R$ 2,50 no transporte no interior da cidade. Eu acho que deveria ser o mesmo preço para você ir para São Paulo também, porque as distâncias são mais ou menos equivalentes, e também porque o fato de atravessar o rio, né, não deve, o rio que divide Guarulhos de São Paulo, não deve fazer com que cresça tanto a tarifa. Agora, veja, por que a gente tem o dobro desse preço? Por quê? Porque as empresas de ônibus controlam, e não só aqui, em tudo quanto é lugar, o fazer político. O prefeito, seja ele de que partido for, presta conta diretamente às empresas de ônibus, porque as empresas de ônibus pagam altas propinas, porque não existe um grau de corrupção maior do que a que envolve o transporte coletivo. E não é só aqui, é no Brasil inteiro. Nós temos uma relação perniciosa entre o poder e o transporte, que às vezes fica impossível até a gente compreender as coisas. Quer ver uma coisa? Você tem aqui em Guarulhos uma passagem de 4,70. Lá na 4,70, 5,30, tem tudo quanto é. Enfim. Ali na Itacoaxetuba, você tem um preço mais ou menos equivalente. Mas quando você vai andando mais, aí você vai para o litoral tem um preço completamente diferente, muito mais barato. Você vai para Caraguatatuba, você vai pagar R$ 3,70. Aí você fica perguntando, pô, será que o diesel que cobram aqui em Guarulhos diferente do preço que cobram em Caraguatatuba? A peça do ônibus daqui, que tem o desgaste, é diferente em Caraguatatuba? Claro que não. O que existe é uma malandragem, uma picaretagem, uma patifaria que unifica os transportes coletivos ao fazer político. Então, todo prefeito beija-mão, todo dono do transporte coletivo, e sabe por quê? Sabe por quê? Porque todos eles se meteram em corrupção. Todos eles receberam propina. É impressionante, mas é verdade, viu, Felipe? Desculpa, Márcia, pode falar. Imagina. Albertão, só pegando um gancho aí na sua fala, é uma situação que eu não posso deixar de citar. O pai dos meus filhos, ele era motorista de ônibus. Eu acho que você pode até se recordar do caso. A maior atrocidade que se fez com os trabalhadores do transporte coletivo foi quando tiraram uma função do cobrador. E o motorista do ônibus passou a fazer as duas funções, de cobrador e de... Tá me ouvindo? Felipe, eu estou sem ouvir. Albertão? Caiu. Agora foi ele que caiu. Bom, eu vou continuar aqui. Pode continuar, Márcia, pode continuar. Eu vou continuar a minha fala, Fê? Posso? Albertão, me ouve? Ué, será que aconteceu alguma coisa aqui? Eu provoquei? Pode continuar, Márcia, vamos. Então, e aí, nessa questão, foi a maior atrocidade que se fez à classe dos motoristas e cobradores, foi quando tiraram a função do cobrador. E por quê? Porque quando tiraram, o motorista do ônibus, ele passou a exercer as duas funções, tanto a função do motorista como a do cobrador, porém ganhando somente por uma. E, nisso, aumentaram-se, então, as mortes de motoristas de ônibus, que foi o que aconteceu com o pai dos meus filhos. Após, ele trabalhava numa empresa em São Paulo, tá? E após uma discussão de trânsito, a pessoa me desce do carro, dá a volta no ônibus, e isso aconteceu em fevereiro de 2018, tem no YouTube, infelizmente, a pessoa me desce do carro e enfia uma chave de fenda no ouvido dele. E a falta do cobrador, naquele momento, acabou acarretando também nisso, né? Infelizmente. Por quê? Porque se tivesse um cobrador dentro do transporte ali, teria acionado a polícia, teria tentado apaziguar a situação,
né? E infelizmente isso não aconteceu. Quando nós falamos, né, que nem você perguntou, Fê, da questão do inovar, né? O que fazer para inovar a cidade, né? Penso que a questão da saúde, oferecer para a população um serviço de saúde de qualidade, pensando na saúde do idoso, pensando nas pessoas com deficiência, oferecendo postos especializados, ambulatório especializado, por exemplo, da cardiologia em Guarulhos, é um caos você conseguir essa especialidade. Muitas pessoas idosas têm problema de catarata, às vezes ficam mais de 1 ano, 2 anos aguardando uma consulta, né? Agora nós tivemos aí essa questão da pandemia, ficou tão evidente como a saúde de Guarulhos ela está deficiente, ela de mão de obra, porque que nem na atual gestão não se teve quase que contratação de médicos, e o que teve foi através de contrato, trazendo assim um gasto enorme para a cidade, trazendo para a cidade um gasto horroroso na questão da saúde, o que não resolveu o problema da saúde, porque aí então chegaram com a nova política, terceirizando o serviço de saúde, o que em nada ajudou a população. Se eu vou pensar na questão da educação, eu vou pensar que precisa-se de investimento na valorização do professor, na formação continuada do professor, precisa-se aumentar a rede própria de ensino, porque a cidade cresceu, e hoje muitas crianças já não têm a escola próxima à sua casa, o que é um direito da criança, né? A lei fala que o raio de distância entre a casa da criança e a escola não pode ultrapassar 2 quilômetros, não é isso, Felipe? E hoje, muitas crianças passam essa dificuldade. Por quê? Porque a cidade cresceu de uma forma desordenada, o poder público, por sua vez, não ampliou a rede de ensino como deveria, não investiu como deveria nessa questão da educação, né? E se você para pensar, ainda tem também, ainda falando da questão da educação, que nós não podemos deixar, hoje nós temos a falta de parcerias, e o prefeito ou a prefeita que for eleita na cidade, precisa pensar nos cursinhos populares, porque o curso popular é o único que vai dar ao jovem a esperança de ingressar na universidade. É o único que vai dar a esse jovem periférico a esperança dele ingressar na universidade. E pouco se fez nesse sentido. Então, o próximo prefeito ou prefeita, né, eu vou sempre, como mulher, preferir uma prefeita, que pense nisso, que pense na importância de investir em saúde, educação, zeladoria, porque quando falamos de zeladoria, aí você vai para as ruas de Guarulhos, assim, sujas, calçadas todas esburacadas, ali na Otávio Braga de Mesquita, você anda na calçada ali, se um cadeirante precisa andar naquela calçada, ele tem que andar, a família tem que levar a cadeira pela rua, porque pela calçada não tem condições de tanto buraco que se tem nas calçadas, né? A questão também de investir na sustentabilidade, na questão do meio ambiente, isso está esquecido na cidade. Questão de ciclovias também, outra coisa que é esquecida, que nem se fala no assunto. A mobilidade urbana, ela precisa, assim, de investimento pesado. E o próximo prefeito ou prefeita, ele precisa pensar nisso. E o vereador que tiver compromisso, quando eleito, ele precisa parar para ouvir a população e criar projetos de lei que atenda o povo, e não atenda uma parte do povo, mas que atenda o povo, principalmente aquele periférico, que é o que mais sofre, que é a parte do povo que mais sofre. Perfeito, Márcia. Deixa eu ver. Fê? Albertão, tudo não estou te ouvindo, aí? Fê. Albertão, tudo certo? Eu tô aqui. Estou te ouvindo, Albertão. Todo mundo pensou que eu fui sequestrado pela gangue do transporte coletivo, não é? Mas não foi, não. É que acabou saindo de linha. Mas olha que não duvide dessa possibilidade. Cuidado, não duvide dessa possibilidade. A professora tem razão. Agora, você sabe, professora, eu vou ser chato com você um pouquinho, mas eu sei que você é capaz de compreender e ter generosidade
para saber que algumas coisas a gente vai contrariar. Eu, por exemplo, estou prestes a entrar no Ministério Público. Só não entrei ainda porque me faltou tempo e um pouco de recursos, porque a gente tem sempre que ter um alinhamento com algum advogado. Mas as calçadas de Guarulhos, que você estava mencionando, são absolutamente irregulares. E aí, uma boa parte, é culpa da prefeitura, até porque não fiscaliza. Eu quase não ouço, Fê, eu vou ter que sair e voltar. Ah, pronto, agora sim. Agora sim. Os dois caíram. Vamos ver se eles voltaram. Voltaram. Então vamos ler os comentários aqui por enquanto até o Albertão voltar. Cláudia, a Márcia comentou sobre a questão do protagonismo da mulher. A Kátia colocou que a luta deve ser de todos, né? A outra questão também, a Cláudia, novamente, ela faz um apontamento aqui muito interessante, que Guarulhos é o segundo município com maior população no estado de São Paulo e cresce de uma forma desordenada. Isso deriva muito da época da expansão da indústria no município de Guarulhos, né? A expansão da indústria, o boom de crescimento que Guarulhos teve, sem um planejamento adequado, né? Mas não adianta nós lamentarmos o passado, nós vamos ter que propor soluções para isso, né? A Kátia também coloca que a sociedade patriarcal machista coloca na cabeça da população feminina que se não for servil, não é boa, só será bolso ou boa a subserviente, triste. E a Kátia também coloca que não basta comer pastel uma vez durante a campanha, tem que acompanhar as verdadeiras necessidades da periferia, exatamente, né? E acho que a Márcia voltou. Márcia, você nos escuta, Márcia? Estou ouvindo. Perfeito, perfeito. Eu estava lendo aqui, ó. O Marcel colocou um apontamento bem interessante, ó. Você quer ler? Você consegue ler aí? Quer comentar? Consigo. É importantíssimo a construção dos quadros femininos, pretos, LGBTQIA+, e de periferia. Temos no PSOL 2 mulheres fantásticas com pré-candidaturas a prefeita, mas temos também ótimos quadros de vereança. Porém, vejo a necessidade de avançarmos mais nessa questão. Como vocês observam, essa construção, pois permeia a linguagem como as minorias de maneira geral. Realmente, Marcel, realmente. Esse cenário ele precisa cada dia mais ser enriquecido e construído com a população de Guarulhos, né? Por isso, o meu apoio à candidatura feminista da professora Simone Carleto e da professora Eliana Nunes, né? Tem o meu total apoio, porque somos mulheres que gostam de política, que querem fazer uma política honesta para o crescimento da cidade de Guarulhos. Ô, Márcia, eu queria que você comentasse sobre uma postagem que você colocou nas redes hoje, aquela questão do portão no HMU, Márcia. Na entrada de emergência. Que é um absurdo. Como que você vai chegar no hospital de emergência e aí porque você imagina a emergência, a pessoa na ambulância, tá chegando, você vai chegar com alguém infartando, vai direto para o hospital, para entrar direto, não, tem que parar no portão. É absurdo, é só em Guarulhos que acontece um negócio desse, que é uma coisa sem nexo. A população reclamou dessa questão, nós fomos verificar e realmente ela é verídica. O que dá na cabeça de uma pessoa colocar um portão na entrada do pronto-socorro do hospital? O que dá na cabeça de uma pessoa colocar o portão na entrada do pronto-socorro? Que a ambulância, quando vem com alguém infartando ali, morrendo, precisa entrar rápido, não pode ficar ali esperando alguém abrir o portão. É só em Guarulhos para acontecer uma sandice dessa.
Aí, quando fomos questionar, ninguém sabe responder o porquê aquilo está acontecendo. E quem é que usa o hospital? O HMU? É a periferia. Exatamente. É a periferia que usa o hospital. Quer dizer, ele já para conseguir chamar uma ambulância e chegar até o hospital já é um sofrimento. Agora acarretou em mais um sofrimento. Chegar na porta do hospital tem que esperar abrir o portão. Olha que coisa absurda. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos continuando. Albertão, tudo certo aí? De novo sequestrado, é isso? Tem uma pergunta para você aqui. A Kátia que mandou. Como você escolheu a educação para atuar? Então, na verdade, eu era um operário, eu era caldeireiro. Caldeireiro não é quem trabalha em caldeira, não. É quem faz as caldeiras, quem faz tanques, quem faz carcaça de máquina, quem faz, enfim, todo projeto que tiver aço dobrado, enfim, ele é próprio de um caldeireiro. Caldeireiro enfim. Trabalhava como caldeireiro, era um militante operário, trabalhava e atuava no Sindicato Metalúrgico. Eu fui presidente da Comissão de Negociação dos Sindicatos Metalúrgicos em 1979, a época da gloriosa greve que rompeu, que ajudou a romper com a ditadura militar e fazer com que a ditadura recuasse, e recuasse bastante, né? Eu participei da greve de 1979, sendo presidente da comissão de negociação. Eu negociava na Fiesp, em nome dos sindicatos metalúrgicos de Guarulhos, que à época tinha 85 mil metalúrgicos. Não era pouca coisa, não. Era um troço muito importante. Depois continuei sendo metalúrgico até na década de 90, participando das lutas, enfim, todas as greves, de todos os movimentos, todas as assembleias, de todos os momentos da classe operária daquele período. Em 1990, eu fui para a lista negra, uma lista que existia, não existe até hoje, que onde eles colocam os não queridos, as pessoas que não são bem-vindas dentro das fábricas. E aí meu desemprego passou a ser crônico. Eu não conseguia arrumar emprego de jeito nenhum. E eu tinha uma universidade, uma faculdade parada, que era comunicação visual na Farias Brito, quando ainda era Farias Brito. Eu fiz comunicação visual e dava para transformar aquilo em educação artística. Só que aí eu tive que fazer o curso inteiro, praticamente, na Faculdade de Belas Artes, para poder dar aula, porque o serviço público foi o que me restou em relação à perseguição política. Entende? Então, eu vim, viu, Cláudio? Fui para a educação por conta de minhas necessidades pessoais. Agora, eu fui para a educação com a cabeça de peão, com a cabeça de operário, sabendo que eu ia lidar com o povo pobre, com os filhos da pobreza, com aqueles que mereceriam o melhor do meu trabalho. Então, eu tento, e procuro fazer isso sempre, me preparar exaustivamente para o exercício da profissão de professor, que é uma profissão extremamente importante, extremamente científica, apesar de que as pessoas não compreendem exatamente isso. Mas, enfim, e atualmente, para ser franco, eu estou dando aula em São Paulo, lá na Prefeitura de São Paulo, onde eu sou concursado como professor de artes, mas estou exercendo também como diretor, também concursado, nas escolas municipais de Guarulhos. No momento, eu estou exercendo como diretor na Escola Anísio Teixeira, a EPG Anísio Teixeira, ali nos Pimentos. Somos companheiros de rede, Albertão. Somos companheiros de rede. Se eu desaparecer de novo, em São Paulo ou em Guarulhos? Isso. Em São Paulo. Qual que é a sua MF? Que região que é a sua? Que você atua lá, Capistrano de Abreu, lá na leste, ali na Vila Itaim. São Miguel, São Miguel. É uma vila antes da Vila Romano, que é a divisa com Itacoaquecetuba. Grandes lutas. Mas eu gosto muito, viu? Mas eu já não aguento mais. Você está vendo com meus cabelos brancos.
a minha barba branca. Não permite mais que eu seja diretor de escola 8 horas e mais 5 horas como professor. Eu já não tenho mais condições. Outro dia, um menino colocou aí uma figurinha, sabe, de 2 velhinhos conversando, jogando golfe. Aí um velhinho falou para o outro: pô, minhas vistas não estão tão boas. Você viu onde a bolinha caiu? Aí o outro falou: eu vi, mas esqueci. É mais ou menos o que está acontecendo comigo. Já não aguento mais trabalhar em 2 empregos. Eu vou exonerar em São Paulo. Logo que a pandemia acabar, eu vou ter que exonerar em São Paulo. Mas é legal ter um colega de rede junto numa live. É bom isso. Márcia, chegou uma pergunta aqui, na verdade foi um apontamento do Washington Lacerda. Ele falou que acabou de passar no SPTV segunda edição que uma juíza não aceitou a liminar da PUESP para não abertura das escolas. Eu gostaria que você comentasse essa questão, já estamos encaminhando para o final, né? 52 minutos de live. Essa questão da abertura das escolas, tanto as privadas, as públicas, pensando no estado, município e aqui na rede municipal e rede particular também. Bom, eu vou falar primeiro da rede particular, né? Em Guarulhos, nós vivemos um impasse, um sofrimento aí dos professores da rede particular de Guarulhos, porque mesmo não havendo condições sanitárias, e mesmo antes de se falar na volta, nós sabemos que mantenedores de escolas particulares de Guarulhos começaram a convocar clandestinamente os professores para ir gravar a aula, até mesmo professoras grávidas, já de uma gravidez avançada, né, não respeitando essa condição da mulher, e muito lamentável, porque eles usam do quê? Da questão dessa professora depender daquele emprego e não ter o professor da rede particular, ele sofre muito, porque ele sofre calado. O professor da rede pública, ele tem o sindicato que vai gritar, e não que o Simpro não faça por esses professores, faz sim, porém, nós sabemos que, assim, a voz acaba sendo tirada, e acaba sendo tirada por quê? Porque esses professores, eles sofrem calados, porque eles têm medo de denunciar a escola e ele perder o emprego, né? A volta às aulas assim, uma coisa absurda, e se tratando do estado de São Paulo, que virou, estou falando de todo o estado, virou por parte do secretário do Estado da Educação uma birra, tá? Porque isso é lamentável, a situação hoje da rede estadual, porque nós estamos vivendo de um marketing de algo que não está acontecendo, porque saiu na segunda-feira a resolução 61 de 2020, quando ela coloca algumas situações absurdas para a volta às aulas, que não dá condição, e outra, como que o professor, ele, para voltar a dar a aula, num momento de pandemia que não tem condição sanitária, eu tenho que assinar o meu termo de responsabilidade da morte. Porque eles fizeram um questionário que está na SEDUC, onde nós temos que concordar em voltar a dar aulas, porém, se eu pegar o Covid, eu sou responsável pela minha doença. Ali o governo já deixa claro que se eu vier a óbito, a minha família não é indenizada em nada. Isso é um genocídio, isso é uma falta de respeito com o professorado. Isso é uma falta de respeito muito grande. E até o fim, eu sou professora da rede estadual de ensino, fui perseguida politicamente dentro da rede, por isso tive que ficar 2 anos até afastada da rede, mas eu vou ser resistência, eu não volto em setembro, não volto. A minha saúde, a minha vida não tem valor para o governo do estado de São Paulo, mas ela tem valor para os meus filhos, ela tem valor para a minha família. E eu vou continuar lutando e peço aos professores, sejam resistência, não abaixem a cabeça para o governo, porque ele não vai ter dó da sua família. Se você hoje perder sua vida, professor, por conta da Covid, você é somente um RSPV que vai ser dado baixo e outro vai chegar no teu lugar. Infelizmente, é assim que está acontecendo, né? E o prefeito de Guarulhos, ele está meio lá, meio cá, porque tem escola, né? Então, ele deixa sempre na última hora para poder falar que não vai voltar às aulas,
porque ele tem a questão da reeleição, não quer ficar feio na foto, só que a consciência tem que ser que nós estamos vivendo uma pandemia, que não existe condição sanitária. A volta às aulas na rede estadual é um genocídio. É um genocídio. Outra, na televisão se fala uma coisa, mas na realidade as escolas estão sem cozinheiras, porque mandaram todas embora, com 2 pessoas da limpeza ganhando R$750 por mês cada uma. E querem que ela lave os banheiros a cada 3 horas, lugar de grande circulação, e lugares que são tocados várias vezes, limpos a todo momento. Como vai se fazer isso? Mas, infelizmente, é esse governo que nós temos que lutar e resistir por uma política que realmente venha de encontro com as necessidades da classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora, ela sofre muito nessa questão, porque nós não temos um político que tenha o olhar realmente voltado para a classe operária, porque no Brasil se faz a política para rico, e pobre, ele só acaba servindo, muitas vezes, para alguns partidos políticos, para voto. Quem luta e quem tem conquistas dentro para a classe operária é o campo da esquerda. É o campo da esquerda. Perfeito, Márcia. Nós já estamos nos encaminhando para o final. Eu queria fazer um último questionamento e pedir para ambos já puxarem, depois dessa resposta da próxima pergunta, já puxar as considerações finais, tá bom? Tudo bem. Albertão e Márcia, que vocês falassem para nós aqui, qual é a Guarulhos do amanhã? Qual é a Guarulhos que vocês querem ver amanhã, no futuro? O que você acha que deve ser mudado ou inovado, enfim. E logo na sequência vocês já puxem as considerações finais. Albertão. Bom, o que eu quero é uma Guarulhos, um São Paulo, um Brasil, um mundo, onde as coisas sejam muito diferentes. Eu quero uma Guarulhos, por exemplo, meu bom amigo Felipe, sem Bolsonaro presidente. Isso já seria ótimo, viu? Seria uma boa coisa a gente não ter que pegar aquele canalha e ficar olhando a cara dele na televisão e ter que mostrar para o seu filho, para a sua mulher, para os seus vizinhos, para as crianças, aquele monstro, aquele patife, como presidente de uma nação como o Brasil. Então, se Guarulhos tiver um outro nome na presidência, vai ser muito bom, porque o grande genocídio... Rapaz, Felipe, meu bom amigo, olha que coisa, 200 mil pessoas no final de outubro vão estar mortas. Mortas. Tiveram cerceado o seu direito de viver por conta de um governo absolutamente incapaz. Como é que a gente tolera isso? A Guarulhos que eu quero é uma Guarulhos que não tenha que ter que, sei lá, seja abduzida por um disco voador e saia do Brasil enquanto o Bolsonaro for presidente. Agora, outras coisas também são importantes. Por exemplo, eu quero uma Guarulhos onde o transporte e a mobilidade urbana seja garantida. Eu quero uma Guarulhos que tenha efetivos planos habitacionais para a gente poder tirar as favelas, que são muitas que estão ainda resistindo ao tempo. Você vai nas coisas... Nossa, é um negócio horroroso a forma de habitar na cidade de Guarulhos. Eu quero uma cidade onde a gente tenha efetivamente impostos progressivos, onde os ricos paguem muito mais do que os pobres. Eu quero uma cidade que tenha um sistema de saúde que seja suficientemente capaz de garantir a vida de todo mundo e que nos 3 eixos do SUS, que é a descentralidade, a capacidade de atender a todos, né? A universalidade, isso tudo seja garantido. E eu quero um sistema de educação que faça com que nossas crianças tenham a condição de criar-se como livres em relação a quase tudo, principalmente em relação aos preconceitos. Então, eu quero uma escola que ensine a diversidade.
Eu quero uma escola que ensine as pessoas a respeitarem as outras pelos que elas são. E qual é a opção sexual dela, se é negra, se é branca, se é japonesa, se é gorda, se é feia, se é... não importa! Eu quero uma escola que seja capaz de apresentar ao mundo das crianças uma nova forma de encarar a vida, que é vivendo e deixando viver. E uma forma coletiva de garantir a todos o que há de possível na felicidade. Tá bom? É isso. Tem um monte de gente aí que falou coisa com relação ao LGBT, a professora Márcia tem razão e muita razão. Abrir as escolas no momento de pandemia é matar pessoas, é fazer com que gente morra, e ainda que fosse uma só, já seria terrível. Agora é muito mais gente que vai morrer se caso abrirmos as escolas da forma como está sendo pleiteada pela burguesia e pelos governos. É isso. Aí, boa noite a todos. As considerações. As minhas? Pode fazer. A da Márcia, né? Não, pode fazer agora. Não, eu só queria agradecer. Eu queria agradecer a você, Márcia, por terem me chamado. Fiquei muito contente em vê-los e poder falar. Saí algumas vezes porque o sistema, eu não consegui entrar direito no computador, acabei entrando tão somente pelo celular. É aquelas coisas de velho, sabe? O velho quer mexer com a informática, leva cada choque, rapaz. Quando o choque não é elétrico, é choque de saiu, sumiu, desapareceu, cadê ele? Entendeu? Mas tudo bem, eu fiquei muito feliz de vê-los. E eu desejo a você, Márcia, toda a sorte do mundo na sua vontade de ser eleita, que você tenha bons resultados, você, teu partido e as tuas candidaturas à prefeita. Fico muito contente de vê-los trabalhando por terem votos, por ganharem apoio da população, porque é assim que vai ser o nosso caminho. Sabe? O caminho da gente não deixar morrer a utopia, não deixar morrer os sonhos, não deixar morrer a ideia de que tudo pode ser diferente e que a gente pode ter uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, uma sociedade socialista. E nós vamos ter, porque a marcha dos humildes é inexorável. Muito obrigado, viu? E uma boa noite a todos. Perfeito. Márcia? Fê, eu vou aqui fazer uso também de tudo que o Albertão falou, né, referente à questão do fora Bolsonaro, né, porque, infelizmente, nós temos um governo que não nos representa em momento nenhum, o governo federal não nos representa, ele representa atualmente o retrocesso, né, e falando, assim, do Guarulhos que eu quero, né, do Guarulhos que eu penso, eu vou falar assim, que eu penso num Guarulhos que seja mais acolhedor, numa cidade que realmente trabalhe em prol das minorias, que pense nas minorias, numa cidade que seja uma cidade educadora, uma cidade que promova entre as pessoas a equidade, a igualdade, a disputa, que se aumente a disputa no espaço político para as mulheres, que mulheres venham apoiar seus pares na política, isso é muito importante. Quando a mulher, ela apoia a outra, ela se engaja, então, numa luta de transformação da sociedade, no caso da cidade de Guarulhos, de uma transformação da cidade de Guarulhos. É muito importante você, mulher, que está nos acompanhando, que você se engaje nessa luta, apoie candidaturas femininas e feministas para crescimento da cidade, para crescimento das nossas causas, porque nós sabemos que muitas das nossas causas, quem fala por nós não sabe da nossa realidade de fato. Então, eu peço aqui a todas as mulheres que estão nos acompanhando nesta noite, que vocês apoiem a candidatura feminina da professora Simone Carleto, da professora Eliana Nunes, a minha candidatura à vereadora da cidade. É muito importante isso para nós. Nós precisamos de você, mulher, que sabe o quão difícil é ser mulher no Brasil.
quantos preconceitos nós passamos. Eu agradeço imensamente a presença do Albertão, agradeço muito ele ter aceito o nosso convite, né? Foi uma live muito enriquecedora, e agradeço também as pessoas que participaram dessa live, que acompanharam, e mais uma vez eu vou falar, fora Bolsonaro, que nós tenhamos a primeira prefeita eleita em Guarulhos vindo de um partido de esquerda, que vai ser um orgulho para nós, tá? Muito obrigada a todos, boa noite, e nos acompanhe nas redes sociais, compartilha aí nossa live, e nos ajude a crescer esse movimento de mulheres femininas e feministas. Obrigada e boa noite a todos. Foi um prazer falar com você, Albertão. E chegamos ao fim de mais uma live. Agradeço a todos que participaram. Muito obrigado, professora Márcia. Muito obrigado, professor Albertão, Edson Bertão. Agradeço a todos que nos acompanharam. E uma boa noite a todos e a todas. Até a próxima. Tchau. Até a próxima e bom fim de semana para todos. Tá? E bom descanso. E se puder, fique em casa. Preserve a sua vida. Vamos à luta, vamos à luta. E fora Bolsonaro. Tchau. Fora!